A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Temos como base a nossa revista Betel para adultos, tema Salmos. Essa é a nossa lição de número 9. Lição que tem por título Um chamado à adoração e um alerta. O nosso texto principal se encontra em Salmo 95. É o Salmo 95 e o Salmo 81. São os nossos textos principais. Nós vamos ver agora o texto áureo, a verdade aplicada, os objetivos da lição e os textos de referência. Texto áureo. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os nossos objetivos da lição são mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender o que é a adoração verdadeira e alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Texto de referência, Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor Deus é grande e rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. A nossa introdução. Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para a adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. Nosso tópico 1, um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Bom, nós conseguimos ver aí pela nossa introdução todo o nosso caminho até o final dessa aula, que é sobre chamar a adoração verdadeira e esse alerta contra o ceticismo. O ceticismo, ele é o ato de duvidar. Existe um pensamento filosófico que fala que o ser humano é incapaz de ter uma verdade absoluta, uma opinião absoluta, e que sempre existe um porém, um entretanto, e que a dúvida é uma constante na vida do ser humano. Esse pensamento filosófico, na caminhada cristã, ele não tem vez. É impossível para um cristão, para alguém que creia em Deus piamente, ter a dúvida consigo, morando ali no seu coração. Então o Salmo 95 ele faz essa referência, esse alerta, lembrando ao povo de Israel um fato ocorrido na história do povo, o fato de Meribá. A gente consegue encontrar no Salmo 95, no verso 8, o seguinte: não endureçais o vosso coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. O que aconteceu nesse dia? A gente sabe que um dos propósitos do Salmo é chamar realmente as pessoas à adoração, a adorarem a Deus, e outro, ou com muitos itens que a gente tem, dos objetivos dessa poesia, é contar história, lembrar de coisas que aconteceram, levar ali informação, os fatos históricos para quem está ouvindo. O fato de Meribá a gente consegue encontrar em Êxodo, capítulo 17, no verso 7. No verso 7 é onde a gente vai conseguir encontrar a interpretação dessa palavra. E é o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, ó. Êxodo 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Messá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O que aconteceu aqui? Quando o povo saiu de Israel com Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho, tudo mais,
abriu-se o Mar Vermelho, eles passaram em terra seca, houve uma coluna de fogo que acompanhava eles, que dava calor para eles, que protegia eles do sol de manhã. Coisas maravilhosas, eles louvaram, cantaram com Miriam, depois que saíram, conseguiram fugir do exército egípcio, mas chegou um momento ali, um momento da tentação no deserto, e que muitos começaram a murmurar. Houve falta de água para eles, e eles começaram a murmurar e começaram a duvidar. Entrou ali o ceticismo, entrou ali a dúvida. Eles que tinham visto coisas maravilhosas de Deus começaram a duvidar se realmente Deus estava com eles, porque não tinha água. Eles chegaram para Moisés e falaram: pô, Moisés, Deus nos trouxe aqui para morrer, por acaso? E Moisés foi falar com Deus, falou: o que eu faço com esse povo? E Deus deu a seguinte ordem: pega o seu cajado aí, o mesmo que você abriu o mar, e vai lá e toca na rocha. Moisés fez o que Deus ordenou e saiu água da rocha, a água era boa e ninguém passou sede. Mas ele colocou ali como nome esse Messá e Meribá, que significam tentação e contenda. Então, para que ficasse de memorial, para que as pessoas não esquecessem que elas duvidaram de Deus, mesmo vendo coisas maravilhosas, eles ainda duvidaram de Deus. Então, o Salmo 95 ele faz esse alerta: ó, vamos adorar a Deus, mas que você não tenha o seu coração duro, endurecido, como ocorreu com o nosso povo lá no passado, lá em Meribá. Esse aí é o alerta. O nosso tópico 1 é um convite à adoração. Ele fala que nós sempre devemos existem duas maneiras de nós fazermos aí a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, o vinde e cantemos. Duas formas de adorar a Deus, que são: o louvor deve ser sempre com alegria, assim como nós temos lá no nosso Salmo 100, porque o louvor a Deus a um Deus que nós acreditamos, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é galardoador dos que o buscam. Nós devemos adorá-lo com alegria, como diz o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Salmo muito bonito, Salmo 100. Que é a forma que nós sempre devemos nos apresentar diante a Deus, com alegria. Felizes, né? Não ali por obrigação, por estarmos sendo oprimidos, não. Mas adorar a Deus porque Ele é digno, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E o louvor deve ser dirigido a Deus, sempre a Deus, e não ao ser humano. Às vezes nós nos deparamos com alguns louvores mesmo, que eles têm ali na sua letra coisas que não são corretas aos olhos da Bíblia, que não edificam ali a nossa caminhada cristã, que eles não adoram a Deus, e sim ao ser humano, que enaltecem o ser humano. E isso deve ser desprezado, isso não é adoração a Deus, né? Isso não é certo, não é correto, não vai ali melhorar em nada na nossa vida. Pelo contrário, vai aumentar o egocentrismo do ser humano, o que é péssimo, que nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. A adoração a Deus, louvor a Deus, é sempre colocando o ser humano num patamar muito inferior a Deus, dizendo que Deus é soberano, que Deus é poderoso e que Ele pode tudo. E nós somos ali servos seus, gratos pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela salvação que Ele tem para conosco. Então, esses dois pontos aí no nosso tópico 1.1. Louvai ao Senhor com alegria, e o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. No nosso tópico 1.2, ele está acima de todos os deuses. O salmista ele coloca mais um motivo que nós temos para adorar a Deus, que ele é sim um Deus único, uma verdade absoluta e que está acima de todos os deuses. O salmista aqui, no caso, nós não temos no título o nome do autor desse Salmo 95, mas lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7,
nós conseguimos ver que o autor aos Hebreus dá autoria deste Salmo 95 a Davi. Vejam só. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que foi o verso 8 que nós lemos anteriormente. Então, o autor aos Hebreus dá a autoria do Salmo 95 a Davi. Muitos estudiosos também acreditam, tem isso aqui como base, e dizem que sim, o Salmo 95 pode ser atribuído a Davi. Na época de Davi, como desde que o povo saiu do Egito, aliás, desde a época em que o pecado entrou no mundo, e ali os povos foram crescendo, o ser humano criou para si outros deuses, criou para si outras verdades, colocando um Deus para explicar cada fenômeno da natureza, um para a chuva, um para o sol, um para a noite, um para a lua, e foi ali colocando, enchendo-se de deuses para tentar sanar a falta de Deus, do Deus verdadeiro. Então Davi, ele que vivia naquela época em que os outros povos, os filisteus, por exemplo, eram cercados de deuses e que tinham o Deus de Israel como um Deus inferior, ele escreve isso para enaltecer Deus, para dizer que ele é real e os outros não são. E para que o povo tenha consciência disso, de que eles servem a um Deus real, um Deus grande, que é sobre todos, que é sobre tudo. A idolatria que nós vemos no tópico 1.2 é a idolatria não só a esses deuses de estátuas, mas a nós mesmos. Muitas das vezes o egocentrismo, o ser humano consegue para si mesmo se tornar um Deus, ou idolatrar a outro ser humano. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, no lugar de destaque, de veneração do nosso coração, em que nós temos ali um apreço superior, e não conseguimos ser verdadeiros adoradores com essa atitude, com o egocentrismo, se colocando acima ou colocando alguém acima de Deus. É necessário que a gente se desvencie desse mal que é a idolatria. No tópico 1.3, nós vemos mais um motivo pelo qual Deus deve ser adorado. O salmista diz no verso 4 do Salmo 95: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Os povos pagãos daquela época acreditavam que cada deus tinha uma especialidade, uma área de atuação diferente, um lugar diferente para atuar. Que a maioria deles moravam nos altos montes, nas colinas, mas que nas áreas profundas da terra eles não frequentavam. E o salmista diz que o Deus de Israel ele é diferente, que o Deus de Israel ele contempla todos os lugares, ele tem poder sobre todos os lugares. O Salmo 24, ele diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E nós sabemos que lá em Gênesis 1:1, Deus é o criador de todo o universo, de tudo que nós temos e somos e conseguimos ver foi criação de Deus. O tópico 2 traz aí a compreensão sobre o que é adoração. O verso 6 do Salmo 95 diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse convite a adorar, ajoelhar e prostrar, que estão relacionados. É aquela questão de que nós, como seres humanos, precisamos estar submissos a Deus, aquele que será adorado. Você pode estar se perguntando aí na sua casa: Damaris, a adoração se restringe só ao louvor? Eu te digo que não. Que a adoração, ela não é só a música que é cantada, ela não é só o verso que é recitado, não. A adoração é uma vida de obediência, é uma vida prostrada diante de Deus, é uma vida entregue. Nós temos aí algumas maneiras de demonstrar a nossa adoração a Deus, que é com louvor, por meio do louvor. E nós pontuamos aqui na nossa revista duas maneiras de adorar a Deus, que é a adoração doméstica e a adoração pública. A adoração doméstica, tanto hoje,
que é o que nós estamos fazendo devido à pandemia, que é cada um na sua casa prestar o culto a Deus, como nós temos também aqui no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 15, verso 9, e Gênesis 22, do 13 ao 14, que nós vemos ali Abraão já recebendo instruções de como proceder na adoração a Deus, no sacrifício a Deus, que era feito por meio ali de sacrifício do animal. Nós conseguimos ver também isso em Deuteronômios, ali uma designação de como deveria ser a adoração. Vamos ler Deuteronômios? Deuteronômios capítulo 6, verso 20, diz assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, diga assim. Aqui, Deuteronômios, Moisés se preocupa em deixar um legado para o povo de Deus, em que aquela geração que viu tudo aquilo, que saiu do Egito e que passou pelo deserto, que viu o pão cair do céu, que viu a água sair da rocha, que eles não se esquecessem, que eles contassem isso para os filhos deles. Então a adoração doméstica era ali o pai passando para o filho os acontecimentos, os ocorridos da história do seu povo, para que a história não se perdesse, para que as maravilhas de Deus não se perdessem com as pessoas, que elas fossem morrendo e esquecendo e não passando isso adiante, não. O objetivo da adoração doméstica, do culto doméstico, de chamar todo mundo ali para comer junto, na janta, numa festa, e contar, olha, Deus fez isso, Deus prometeu para nosso pai Abraão que nós seríamos um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu, e nós somos. Por isso que o nosso povo é grande, por isso que nós somos povos dentro de povos, tribos, e por isso que nós moramos nessa terra. É esse o motivo. Então a adoração doméstica tinha essa função e tem essa função ainda. É muito importante que nós cristãos continuemos com essa boa prática de adoração dentro dos nossos lares. Não só agora, que é o momento que todo mundo se encontrou dentro de casa e começou a encontrar pessoas dentro da sua casa e viu ali, eram meus parentes. São nossos parentes, são nossos irmãos também. Se não são, cabe a nós evangelizarmos a cada um deles e fazer com que a história, com que as maravilhas de Deus, com que as profecias de Deus, elas sejam ditas, elas sejam reveladas, que Deus seja adorado no nosso lar, Deus seja adorado dentro da nossa casa. A outra forma de adoração, a adoração pública, era feita aqui na Bíblia por meio das festas. Então, festa do tabernáculo, festa da Páscoa, festa do Pentecostes era ali, todo o povo reunido, tinha ali os seus afazeres, o seu modo de agir durante aquela festa, durante aquela festividade, aqueles dias determinados, para se lembrarem também dos feitos de Deus, para adorarem a Deus, para serem gratos a Deus. E nós teremos a nossa adoração pública, podemos ter aqui por meio dos meios de comunicação, mas do jeito que a gente prefere, na igreja, com todo mundo junto, reunido, adorando a Deus com os nossos irmãos, ao vivo, a cores, todo mundo junto. E se Deus quiser, nós também voltaremos a ter esse momento de adoração pública, de adoração com os irmãos presencialmente. A melhor explicação sobre a forma de adorar a Deus nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 19 ao verso 24. E essa explicação saiu da boca do próprio Deus, Cristo Jesus. Na ocasião, uma mulher samaritana saiu para buscar água num poço comunitário no horário mais quente do dia. Quando ela chegou no poço, ela encontrou Jesus lá. Depois de alguns minutos de conversa, ela percebeu que Jesus era enviado por Deus, que ele era algum tipo de profeta. E ela pergunta para ele qual era o lugar correto, onde ela deveria adorar a Deus, se como os samaritanos diziam que deveria ser no monte, ou como os judeus faziam no templo de Jerusalém.
Bom, os judeus e os samaritanos, ambos eram descendentes de Abraão, mas os samaritanos, ao longo da história, eles se misturaram com outros povos devido a questões geográficas e questões de invasão também. Então, por mais que eles fossem descendentes de Abraão, eles eram misturados com outros povos, o que fez com que os judeus e os samaritanos rompessem entre si. E os samaritanos ficaram adorando a Deus no monte. Bom, após a pergunta, a resposta de Jesus foi categórica. Os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Não necessariamente no templo de Jerusalém ou no monte de Samaria, mas dentro do coração, com as suas atitudes, com a sua vida dedicada em adoração, em louvor, em obediência a Deus. Como nós já vimos, adoração é atitude e nós podemos pontuar 3 atitudes para uma verdadeira adoração. A primeira delas é ter uma vida de oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, é necessário conversar com Ele, é necessário ouvi-lo e falar com Ele. A oração, quando nós nos expressamos, quando nós nos confessamos a Deus, nós conseguimos nos aproximar dele. A segunda forma de uma atitude, de uma verdadeira adoração, é meditar na palavra de Deus, como o Salmo 1 nos indica, nos instrui, em seu versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A oração somos nós falando com Deus. E a palavra de Deus, quando nós meditamos nela, quando nós lemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, é Deus respondendo a nós. E para que tudo isso? Para que nós possamos ter uma vida de santificação. A santificação ela é um processo. Ela é um processo de nós confessarmos os nossos erros, de nós nos arrependermos, deixarmos o pecado que nos amarra, deixar naquele nosso pecado doméstico, aquele nosso pecado que já está acostumado, nos livrarmos disso para ter um relacionamento livre, um relacionamento de liberdade com Deus, um relacionamento em que Deus seja o centro das nossas vidas. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4, diz o seguinte, que nós devemos deixar aqui cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, em honra. Versículo 3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação. Fornicação é um dos pecados que tem nos dias de hoje, desde que o mundo é mundo, tem levado muitos à perdição, que é nos levarmos pelos desejos da carne. Então, todos os tipos de pecado que nos afastam de Deus, eles devem ser tirados da nossa vida, para que nós possamos ter uma vida de santificação, para que nós possamos ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Porque Deus, o Espírito Santo, ele não habita em um templo sujo, então nós precisamos nos limpar, nós precisamos manter os nossos vasos limpos, para que o Espírito Santo possa nos encher e para que nós possamos entregar uma verdadeira adoração a Deus. Nosso tópico 3 é preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção às admoestações e aos alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz, ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos.
Nosso tópico 3.1, ouvir a voz de Deus, é essencial para termos uma vida de adoração. No nosso Salmo 95, versículo 7, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Então, para quem ouve, para quem obedece à voz de Deus, para quem atende o chamado de Deus, este será tido como ovelha, como povo seu. A nossa revista diz o seguinte: a voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Deus repreendeu severamente aqueles que andam pelo caminho da desobediência, como está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Esse é o verso, a combinação que está expressa aqui em Hebreus, para quem não obedece às leis de Deus, para quem não quer fazer parte dos caminhos de Deus, até acha bonito cantar, louvar, tudo, mas é isso de viver uma vida de devoção entregue a Deus. Tem gente que abre mão disso, pois esses não serão tidos como povo dele e ficarão de fora do repouso eterno. Em João, segunda epístola de João, verso 6, diz o seguinte: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então o amor, nós representamos, nós demonstramos o amor a Deus cumprindo os mandamentos, obedecendo os mandamentos, obedecendo a palavra de Deus. Então, ouvir a voz de Deus e obedecer é essencial para poder adorá-lo. Tópico 3.2, não endurecer o coração. O Salmo 95, versículo 8 diz que o povo de Deus não deve endurecer o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer consiste em resistir a ouvir a voz de Deus, resistência em acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa. A semente não será plantada e, consequentemente, não haverá produção de frutos. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus e, assim, produzir frutos. Portanto, precisamos refletir o caráter de Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E se você estava se perguntando, mas cadê o Salmo 81, que foi anunciado no início da aula? Agora chegou o momento dele. O Salmo 81, ele faz referência com o Salmo 95. Os dois têm ali a mensagem muito parecida. Vamos ler o Salmo 81? Vamos lá então, a partir do seu versículo 7. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu vos entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Ora, que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-ão sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Então nós temos aqui já algumas coisas semelhantes
O Salmo 81, ele começa também chamando o povo à adoração, a adorar a Deus. Ele se lembra do fato ocorrido em Meribá. Ele diz que o povo de Israel deve ouvir a Deus, e ouvir aqui é obedecer ao caminho de Deus. E para quem obedece, tem repouso, tem proteção, tem promessa. A nossa Bíblia, a nossa revista, ela conclui da seguinte maneira, que inicia com uma adoração, chamando o povo à adoração, que é um cântico festivo, mas que também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. É relevante a repetição quanto ao ouvir a voz de Deus. É uma importante lição para os nossos dias, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus, pois neste salmo e em outros textos, ouvir envolve obedecer. E aí nós vamos para a nossa conclusão da aula de hoje. Portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência no Senhor. Que nós possamos levar essa lição, todas as lições têm sido fascinantes dessa nossa revista, mas essa lição tem sido de um grande aprendizado para mim, para minha vida, e acredito que para a vida dos irmãos também. Espero que tenha abençoado vocês, que vocês tenham um domingo abençoado, que a palavra de Deus fique aí viva e queimando no seu coração. E se você ouviu a palavra de Deus e deseja obedecer, deseja seguir no caminho da obediência, entregue sua vida a Cristo, entregue seus caminhos a Jesus, deixe que Ele seja o pastor e que você seja a ovelha do pasto dele, e que seja guiado pelas ordens e pelos mandamentos de Jesus Cristo. Não há melhor caminho, não há outro caminho. Jesus veio e nos trouxe esperança de vida eterna. Melhor presente que esse não tem, você não vai encontrar por aí. Eu agradeço a oportunidade, espero ver vocês em breve, espero que nós possamos estar reunidos juntos na igreja novamente, que vocês tenham um domingo de bênção e que a palavra de Deus esteja sempre com vocês. Amém.